Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Essa série de estudos que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo, a pessoa e obra do Espírito Santo, termina hoje. Hoje nós vamos ter nossa última aula dessa série. Semana que vem a gente inicia uma outra aula. E para encerrar essa série, eu estou trazendo o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Depois de falarmos tanto sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra, sobre a importância dele para a vida da igreja, para vidas pessoais, para a missão. Agora é hora de nós falarmos dessa necessidade de estarmos cheios e como nos encher do Espírito Santo, segundo a Bíblia nos ensina. Quero convidar você para fazer a leitura comigo de Efésios capítulo 5. É aquele texto mais clássico onde fala sobre essa importância do enchimento do Espírito Santo, onde Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante, ele diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto aqui é o texto clássico onde Paulo ele dá um imperativo para a igreja se encher do Espírito Santo. E vamos meditar um pouquinho sobre isso nessa aula da Escola Dominical. Mas vamos pedir também que o Senhor nos ilumine nesse momento, trazendo sabedoria, conhecimento e apreensão das suas verdades. Oremos. Pai amado e querido, quero pedir a Tua graça e bondade, Senhor, nesse momento de estudo, que o Teu próprio Espírito, Senhor, a qual estamos estudando há um bom tempo, ele possa trazer o conhecimento, a edificação, que a gente compreenda Tuas verdades e por elas sejamos motivados a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nos ajuda nesse estudo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e para a Tua glória, ó Pai. Amém. Amém. A necessidade do Espírito Santo, como nós já temos visto aqui, ela é crucial para a vida da igreja, a vida do crente e principalmente para o cumprimento da missão do Senhor. Mas a experiência consistente de estar cheio do Espírito Santo deve ser um desejo, deve ser uma experiência de todo cristão genuíno. Todo cristão ele deve ansiar por isso também. Assim como em séries anteriores, eu coloquei de que, por exemplo, quando eu falei sobre o sermão profético de Jesus em Marcos capítulo 13, teve um momento que eu falei que todo cristão deve ansiar pela vinda do Senhor. Então, existem algumas coisas pelo qual o cristão deve ansiar, deve ter sede, deve realmente buscar. E entre elas está essa questão de ser cheio do Espírito Santo, de querer viver na plenitude do Espírito Santo. É interessante que todos os cristãos, como nós já estudamos, todos nós recebemos do Espírito. Sem a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, tanto para nos trazer para Cristo Jesus, mas para permanecer em nós como selo da promessa, nós vimos isso em lições anteriores, elas são totalmente cruciais e é uma garantia, nós realmente temos o Espírito Santo. Mas entre ter o Espírito Santo e ter ele em plenitude são duas coisas distintas. E aí eu vou trazer uma ilustração um pouquinho boba, né, digamos assim, que é, por exemplo, a ideia de um balão. O balão, ele tem ar dentro dele, mas entre um balão ter ar e ficar murcho, você pode também soprar sobre ele, né, dentro desse balão, e assim ele ficar pleno, ficar cheio e até crescer. Então, essa ilustração boba é só para tentar dar esse entendimento de que todos nós temos do Espírito Santo, mas se nós não buscarmos, se nós não tivermos cheios e plenos dele, nós somos apenas balões murchos. E o ideal é que nós sejamos balões cheios, conduzido e até elevado por esse Espírito que, como o vento, sopra onde quer, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas todos os crentes genuínos devem ser conduzidos, levados por ele.
E assim, todos os que são cheios são realmente conduzidos a fazer sempre a vontade de Deus, e nós vamos ver um pouco dessa questão. Além de que também o Espírito Santo, além de ele nos conduzir e nos mover dentro dos projetos de Deus, quando nós estamos cheios dele, o Espírito Santo ele é crucial para nossas vidas para também cuidar de nós, para nos consolar, nos confortar, nos fortalecer. Nós vivemos num mundo de aflições e de angústia, Jesus disse isso. Na mesma passagem que Jesus disse que nós vivemos num mundo de aflição, ele vai também falar do Espírito, como um paráclito, como aquele que caminha conosco. E ele é aquele que nos auxilia nesse mundo de aflição. É ele quem nos fortalece, é ele quem nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá consolo, nos dá conforto, nos dá paz. Então o Espírito Santo realmente é crucial nas nossas vidas. Nós temos que dar mais atenção a essa companhia permanente a qual nós temos, que habita em nós, mas também nós temos que buscá-lo cada vez mais e fazer algumas coisas que Paulo nos diz para que nós possamos ser pleno dele. Então, isso com certeza será de grande benefícios para nós, porque o Espírito Santo, como sendo o próprio Deus e estando conosco, ele só tem benefícios para nos dar. Ele só tem bênção para nos favorecer. O Espírito Santo, além desses auxílios, além dessas capacitações, o Espírito Santo também é aquele que nos auxilia na santidade, por exemplo. A nossa vida de santidade ela só é possível com o auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos de uma certa graça para conseguir viver de forma santa nesse mundo, porque a carne é fraca. Jesus disse isso. A carne é fraca. O Espírito que vivifica, o Espírito é que fortalece, o Espírito é que nos ajuda nesse processo de santificação, a qual o Hebreu vai dizer que sem santificação é impossível ver a Deus. Então o Espírito Santo também nos auxilia na nossa santificação e nos auxilia na nossa frutificação. Ele é aquele que faz com que a gente consiga gerar frutos. Olha que coisa boa. Além do Espírito Santo, ele trabalhar em nós para que nós possamos viver uma vida santa diante de Deus, ele também nos auxilia a viver uma vida de produção de frutos espirituais. Paulo vai dizer naquele texto famoso lá de Gálatas, capítulo 5, a partir no versículo 16, ele diz o seguinte: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quando Paulo está dizendo vivam no Espírito, ele está falando do Espírito Santo, porque ali o E está maiúsculo, o E maiúsculo do Espírito Santo é uma referência bíblica ao Espírito de Deus. Quando o E vem minúsculo, é uma referência ao nosso Espírito. Então ele diz, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ele fala nesse texto que existe uma luta entre a carne e o Espírito, mas se a gente anda no Espírito, se a gente vive no Espírito, o Espírito é muito mais forte, muito mais poderoso do que a carne, e assim ele vence para que a gente não satisfaça os desejos da nossa carne pecaminosa, uma carne que está acostumada com o mal, acostumada com o pecado, que só deseja coisas que desagradam a Deus. Aí uma vez que ele diz vivam no Espírito, ele fala das consequências também. Além de a gente não satisfazer, não dar ênfase aos desejos da carne, ele vai dizer que a gente gera fruto. Então no versículo 22, 23 de Gálatas 5 ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então ele coloca de que o Espírito Santo é aquele que, ele atuando através de nós, a gente consegue dar fruto. Jesus disse que as árvores se conhecem pelos seus frutos. Se nós somos uma árvore boa, uma árvore regenerada, uma árvore que anda no Espírito, nós damos frutos conforme a característica do Espírito, que são essas características: amor, paz, alegria, longanimidade. Longanimidade é uma palavra para falar de paciência, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é uma coisa que é necessário muito das nossas vidas para que a gente venha
vivamos uma vida sóbria, uma vida acordada, uma vida equilibrada. Jesus, quando ele fala aos discípulos de que ele que escolheu os discípulos, ele diz: eu vos escolhi para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. E o fruto ali é justamente essas questões de nós gerarmos essas características, termos uma vida que permeia, que perpassa por esse tipo de ações, e as pessoas que olham para nós quando veem essas coisas, não tem como essas pessoas não reconhecerem que nós somos cristãos e que temos o Espírito em nós, né? Ainda no Gálatas 5:25, ele, para finalizar essa questão, diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é necessário, sim, nós realmente nos encher do Espírito Santo. Você, eu, todos nós temos muita experiência dessa dificuldade que é viver uma vida santa, de uma dificuldade de expressarmos o caráter de Jesus, manifestar o caráter de Jesus, que nossas atitudes reflitam tudo que Jesus é. A gente luta dia por dia contra nossos desejos pessoais, naturais, pecaminosos. Muitas vezes a gente faz e fala coisas que não gostaríamos, que nos arrependemos depois. E toda essa luta, muitas das vezes a gente é derrotado e vivemos uma vida cristã medíocre porque não estamos plenos do Espírito Santo. A gente não tem essa vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não é aquele que flui através de nós. Jesus, ele certa vez diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba, e você, do vosso interior fluirão rios de água viva. Essa passagem eu interpreto que é assim: de tanto a gente receber do Espírito do Senhor, e o texto vai dizer que essa água é o Espírito do Senhor, de tanto bebermos, ela transborda, flui de nós desse rio, flui de nós desse Espírito. Esse Espírito, ele ao fluir de nós, as pessoas, o que elas vão estar vendo são essas ações frutíferas do Espírito Santo. Elas vão estar vendo amor brotar de nós. Elas estarão vendo alegria, paz, bondade da nossa parte. Eles vão ver da nossa parte controle, equilíbrio nos momentos difíceis, no momento onde nós somos afetados, ofendidos ou mesmo qualquer outro tipo de ação. Só o que elas vão ver em nós são esse fluir do Espírito. Quando o Espírito flui de nós, o que sai são esses tipos de ações, né? Essa é uma coisa muito interessante. Por isso, ele finaliza no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar nesse caminho dessas ações, a qual ele dá ênfase no versículo 22 e versículo 23. E sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, aí eu gostaria de a gente ter dois entendimentos muito importantes. Existe um enchimento do Espírito Santo que é mais instantâneo, né? Aí eu queria aqui usar uma ilustração dos reservatórios pluviais. Por exemplo, no Nordeste, em muitas regiões, chuvas são coisas escassas, né, em certas regiões do Nordeste. Então, muitos fazendeiros, muitas pessoas que moram nessas regiões mais áridas do Nordeste, eles têm cisternas ou reservatórios. E aí, quando cai aquela chuva abundante, esse reservatório ele enche de uma vez só. E ali, né, uma vez cheio, eles podem, no tempo que fica mais rarefeito a chuva, eles podem tirar água ali daquele reservatório. Mas outro exemplo que nós podemos dar é de que quando não existe esse enchimento instantâneo através de uma chuva abundante, existe outras formas de você preencher um reservatório que é recebendo água constante, por exemplo, da torneira. Então você tem água da rua, né, da sua empresa de fornecimento de água, você cria um reservatório na sua casa, uma cisterna. Muitas casas têm, por exemplo, caixas d'água para acumular água lá, para quando de repente falta água, você tem água de reserva.
E essa caixa d'água, essas cisternas, elas recebem água constante da rua. E ela vai subindo de nível e às vezes fica sempre naquele nível bem cheio porque está vindo constantemente água, essa água que você recebe aí das empresas de fornecimento de água. E esse recebimento de água ele é constante, sempre ali, então ele sempre permanece cheio. Então você tem essas duas formas, né, de encher uma cisterna. Tem aquela instantânea, abundante, que vem de uma vez só e enche, e aquela que é mantida constantemente, dia após dia, está recebendo ali a água para manter a cisterna cheia. Eu estou usando essas duas ilustrações porque essas duas ilustrações elas servem para também a questão do Espírito Santo, para esse enchimento do Espírito Santo. No dia do Pentecostes, por exemplo, o texto fala de que o Espírito Santo ele veio e se derramou, como as profecias do passado diziam, né? O Senhor prometeu, através de Ezequiel, através de Jeremias, através de outros profetas, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele usa uma expressão de derramar-se como se fosse uma chuva abundante. Então ele viria como essa chuva e aqueles 120 pessoas que estavam orando há 10 dias esperando, né, receber do alto poder, eles foram cheios de uma vez só. É como se fosse uma chuva abundante que veio sobre eles, eles se encheram do Espírito Santo. Ao longo da história da igreja, isso aconteceu em outros momentos, naquilo que é chamado de grandes despertamentos, avivamentos, né? Onde também houve esses momentos extraordinários derramados do Espírito Santo, onde as pessoas recebiam do Espírito para fazer a obra, a evangelização. Todos os momentos de avivamentos que houve na história, despertamentos, e é chamado despertamento justamente por isso, porque o avivamento traz um despertamento para conversões, para arrependimento de pecados. Então, todos esses momentos foram assim, dessa chuva abundante que de uma vez só enchia as pessoas e elas eram movidas pelo Espírito Santo a fazer a missão, fazer a obra de Deus e muitas conversões aconteciam. Mas fora esses períodos de avivamentos, como aconteceu no Pentecoste, como aconteceu no século XIX e um pouquinho do século XX, fora esses momentos, houve outros momentos que o Espírito sempre encheu o seu povo e a sua igreja, dessas pessoas que buscavam diariamente o Senhor. E ao buscar diariamente estão sendo cheios, diariamente estão mantendo a sua reserva cheia. E o que eu acho é bem mais interessante isso. Eu tenho visto igrejas e movimentos de igrejas tentando promover uma espécie de reavivamentos, de enchimento do Espírito Santo, em tempos esporádicos, esperando, né, que Deus faça esse grande derramamento. Realmente isso é bom, isso é válido fazer isso, mas eu acho que seria mais produtivo para nós, geraria maiores resultados se nós tivéssemos o hábito e o costume de, como igreja e pessoas individualmente também, estar constantemente buscando o Espírito Santo, buscando ser cheio diariamente, manter sempre o seu reservatório. E isso é possível. Paulo vai falar que isso é possível. Então, quando ele está colocando aqui em Efésios capítulo 5, né, não se embriaguem com vinho e encher do Espírito, ele está trazendo uma compreensão interessante. Nos versículos anteriores, ele fala sobre essa questão de nós vivermos uma vida santa, de nós não vivermos de forma nécias, tolas, como gentios que não conhecem Deus e que vivem de qualquer jeito. E aí nessa parte, ele traz essa questão da embriaguez, que seria uma embriaguez que poderia trazer escândalo, poderia ser uma embriaguez que gera devassidão, como ele está dizendo aqui, e não se encham ou não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Então, ele vai fazer aqui a contraposição daquilo que a gente não deve fazer para aquilo que a gente deve fazer. Mas o que eu acho interessante de ele usar essa expressão é de que, assim como as pessoas podem ser cheias de vinho, elas também podem ser cheias do Espírito Santo. Então, o não se encher-se do vinho para que você possa se encher do Espírito.
Ele usa essas palavras para dar esse entendimento da possibilidade de enchimento diário, constante, para que o nosso reservatório esteja sempre cheio. E assim, cumprindo aquilo que Jesus ensinou nas suas parábolas sobre as 10 virgens, a gente manter nossa lâmpada cheia, cheia do azeite, desse azeite que é o Espírito Santo e que, estando em nós, nos deixa sempre preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do noivo, para que assim a igreja tenha esse encontro com Ele e viva a grande bodas do Cordeiro. Então, é possível esse enchimento do Espírito Santo e ele vai colocar algumas questões. E eu queria trabalhar justamente essas questões do enchimento do Espírito Santo. Claro que para ser cheio do Espírito Santo, primeiro nós temos que nos esvaziar. Ninguém consegue ser cheio do Espírito se estiver cheio de si mesmo. Então essa é uma coisa que nós precisamos, para começo de conversa, para ser cheio do Espírito Santo, primeiro nós temos que buscar um autoesvaziamento. Porque a pessoa ensimesmada, que o significado de ensimesmado é uma pessoa concentrada em si mesmo, pessoa cheia de si mesmo, cheia de vaidades, de orgulhos, uma pessoa que se acha, boa. Essas pessoas, por estarem cheias de si mesmo, é difícil de estar cheia do Espírito Santo. Então nós precisamos desse esvaziamento. Automaticamente também esse esvaziamento, ele também tem um sentido de a gente também nos esvaziar dos pecados, fazer essa purificação. Agora, claro que essa purificação, ela não depende só de nós. Primeiro, para uma purificação, nós temos que ter arrependimento de pecados. A gente tem que pedir perdão do Senhor. Quando o Senhor nos perdoa, aí nós ficamos limpos. Aí vem a nossa parte, que é permanecer limpo. E aí a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. Para permanecer limpo é já não praticar outros pecados. Como Jesus disse àquela mulher que foi pega em flagrante adultério, depois que Jesus disse àqueles homens que, se eles não tivessem pecado, poderiam apedrejá-la, mas como todos eles tinham pecados, não apedrejaram. Mas o que eu quero lembrar daquele texto é que Jesus, quando a mulher diz assim que ninguém apedrejou, e Jesus dispensa ela, manda ela ir embora e diz assim, não peques mais. Jesus estava perdoando aquela mulher. E ao perdoar, ele recomenda, não peques mais. Então, o esvaziamento começa com arrependimento, pedido de perdão e essa busca nossa, com o auxílio do Espírito Santo, de viver uma vida sem pecado, de estar esvaziado de pecado. Isso é necessário porque isso se encaixa com a proposta de Jesus, que convida as pessoas a segui-lo, mas ele diz, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A ideia de negar-nos a nós mesmos é negar-nos essa parte egoística, orgulhosa, presunçosa nas nossas vidas e também negar aos desejos pecaminosos da carne para assim mantermos uma vida esvaziada. E uma vez que nós temos essa vida esvaziada, aí nós podemos também, que é o passo seguinte do esvaziamento, a rendição. Nós temos que nos render ao Espírito Santo. Eu estou me esvaziando através do arrependimento, do pedido de perdão, de uma busca de uma vida sem pecados. Agora eu me rendo ao Espírito Santo. E ao render ao Espírito Santo, eu fico dependente dele. Eu fico carente dele. Eu entrego todos os meus desejos, minhas vontades a ele. Para que assim, rendido a ele, eu possa viver na força e no poder dele. Viver na graça, esse que é o termo gratuidade. Viver na graça é exatamente isso. É viver na dimensão, nas mãos do Espírito Santo, para que ele nos conduza em todas as coisas. Aí uma vez que ele nos conduz, aí nós estamos realmente começando a ter as condições para ser cheio do Espírito Santo. Aí antes de nós abordarmos o que o Paulo está dizendo aqui em Efésios, eu queria colocar mais uma coisa importante. Também é necessário uma outra coisa para uma condição do enchimento do Espírito Santo, que é fé.
Na lição anterior eu falei de que quando o Senhor concede dons espirituais a cada um de nós, algumas pessoas ela meio que ficam buscando, se autoanalisando, tentando sentir o tal do poder do dom espiritual, né? Os dons espirituais, eles estão em nós, o Espírito Santo dá e ele nos usa para fazer a obra de Deus, mas a gente não sente. Ele está lá, é presente. É uma questão de fé e ação quando o Espírito Santo age através de nós. Da mesma forma, para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa de fé também. A gente precisa de fé para receber esse Espírito. Olha só o que Jesus diz lá em João 7, versículo 38 e 39. Ele diz assim, quem crê, né, ou seja, quesito fé, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Para receber do Espírito Santo é necessário crer. 2 vezes, aqui está a expressão crer, ligada ao recebimento do Espírito Santo. Jesus dizendo, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí a explicação que João está dando também isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem em Jesus haviam de receber. Então é necessário a fé. Fé na pessoa de Jesus Cristo que prometeu enviar o seu Espírito Santo. Em João capítulo 14, em João capítulo 16, ele dá essa ênfase que ele era necessário que ele subisse e enviasse o Espírito Santo. A nossa fé nele faz com que a gente seja os receptáculos, o vaso que vai receber desse Espírito que ele prometeu dar. Então, a fé é crucial. É a fé que faz receber o invisível, que vê e recebe o próprio Deus. Então, é necessário muito ter fé. Então, uma vez que você se esvaziou, uma vez que você se rendeu, uma vez agora que você está aplicando fé e tem fé na promessa do enchimento do Espírito Santo, aí Paulo ele vai recomendar que a gente adore o Senhor para receber do Espírito Santo. Então, por isso que ele vai dizer no versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa vida de adoração, e aqui ele coloca várias questões sobre a adoração, porque tudo aquilo que envolve adoração, a oração, os louvores, ações de graça, serviço é um tipo de adoração, eu já expliquei isso em outros momentos. Tudo que nós fazemos nessa dimensão da adoração, uma vez que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, a esses adoradores o Senhor enche do seu Espírito. E é legal ligar esse texto com justamente essa questão do que Jesus fala, que Deus é Espírito e Deus procura, sendo Espírito, os verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. Ou seja, Deus é Espírito, então o Espírito está buscando adoradores. E se você é um adorador, que o adora em Espírito e em verdade, ele te encontra e ele te preenche. Ele te enche do seu poder, da sua graça, de si mesmo, para que nós vivamos em plenitude. Então, a adoração é uma coisa importante. Louvar a Deus, engrandecer a Deus, adorar ao Senhor, orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, né? Fazer ações de graça ao Senhor, tudo isso se encontra dentro dessa dimensão do verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Uma vez que nós adoramos a Deus em espírito e verdade, também Paulo está colocando aqui uma coisa que está implícito no texto, que é a questão da comunhão. Porque ele fala aqui que essa adoração tem que ser comunitária. Nada impede e não é nula a adoração, a oração individual, sozinho em casa. Isso não é anulado. Ela tem a sua validade diante de Deus e pode ser feita livremente. Mas Paulo aqui, ele dá ênfase na questão de que nós façamos essa adoração em comunidade. Por isso que diz, falando entre vocês. Então ele coloca de que nós temos que realmente fazer isso de forma comunitária, porque a comunhão é muito importante.
Quando ele coloca falando entre vós, falando entre vocês, ele está falando aqui da conexão gerada por esses adoradores, onde esses adoradores unidos buscam a Deus e recebem. Tem um outro texto bíblico que fala de que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, o povo quando está adorando ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor realmente ele está lá e enche as pessoas. A experiência do Pentecostes em Atos capítulo 2 foi uma experiência comunitária, onde tinham 120 orando no cenáculo. Então, como eu coloquei, não é anulado a oração, a adoração individual, o Senhor atende, o Senhor também está presente, também te enche, mas ele dá uma ênfase para trazer essa importância de que temos também que fazer isso de forma comunitária. E aqui cai por terra, às vezes, algumas pretensões de algumas pessoas que dizem que não precisa da igreja, que não precisa ir para uma igreja para poder viver uma vida de relação com Deus. Todos poderemos viver uma vida de relação com Deus individualmente, através de uma vida devocional, uma vida de busca ao Senhor, mas existem certos benefícios espirituais que acontecem só no âmbito coletivo, no âmbito da comunhão fraterna e cristã. Por isso que o Salmo 133 coloca justamente isso: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ele coloca ali sobre a simbologia do azeite, que quando ungia o sacerdote, vinha sobre a cabeça, a barba e as vestes, até a gola das vestes, né? Ou seja, o azeite ele se derramava e perpassava todo o corpo ali do sacerdote. Ele diz assim que a bênção do Senhor, ela perpassa todo o corpo da igreja de Cristo também. Então, é nesse corpo que vai receber essa plenitude do Espírito Santo. É necessário nós termos essa compreensão. Também ele coloca a questão do monte, né, como o orvalho do Monte Hermon, que o orvalho, à noite, ele se acumula no pico do monte, aí quando vem o dia, aquele orvalho vai descendo. E por onde vai descendo, né, vai regando a terra e vai gerando vida também. Todos esses dois exemplos do Salmo 133 é para falar da importância da bênção de Deus que acontece na comunhão. Por isso que o Salmo termina: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, existe uma importância muito grande na comunhão, é bíblico que nós não podemos desprezá-la. E por isso que Paulo aqui está falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Então, existe essa dimensão comunitária. No versículo 21, ele fala assim: sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Então, além de viver essa vida de adoração, essa vida de comunhão também tem essa questão da sujeição uns aos outros, que é o serviço mútuo. Essas coisas alegram o Senhor, e uma vez que alegra o Senhor, ele tem prazer em derramar do seu Espírito e encher essas pessoas com o seu poder. Então, nós falamos aqui sobre a questão do esvaziamento, da rendição, falamos aqui sobre a fé, sobre a adoração, sobre a comunhão e, para encerrar, nós temos que também atentar para uma outra realidade, uma vez que, fazendo essas coisas, o Senhor nos enche de forma plena, para que nos dê alegria, para que nos faça viver uma vida firme no Senhor e em santidade, para que a gente gere frutos espirituais, mas para manter tudo isso, Paulo também nos recomenda que a gente não venha a entristecer o Espírito Santo. Aqui em Efésios mesmo, capítulo 4, versículo 30, ele diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito Santo. É muito importante que nós venhamos a alegrar ao Senhor. Ter um tipo de vida que realmente o agrade. Não é? Entristecer é viver de uma forma que não condiz com a palavra, que não condiz com a vontade de Deus, que não condiz, né, com aquilo que é exigido da igreja para dar um bom testemunho. Tudo aquilo que escandaliza, tudo aquilo que fere a santidade de Deus, tudo aquilo que é de direção propriamente humana, desagrada ao Senhor. Entristece o Espírito Santo. E uma vez que entristece o Espírito Santo,
existe ali um esvaziamento do próprio Espírito em nós. E nós temos que permanecer cheio. Se nós fazemos essas coisas diariamente, como a adoração, essas buscas do Espírito Santo diariamente, para manter o nosso reservatório cheio, então é necessário que, para que ele permaneça cheio, a gente não entristeça o Espírito Santo. Quando nós tivermos um momento de luta, de dificuldade, que a carne quer fazer muita coisa que desagrada a Deus, se você está cheio do Espírito Santo, ele te ajuda a viver essa vida de vitória sobre o pecado. Porque o Espírito é mais forte do que a carne. Só que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, para que essa força poderosa atue através de nós e a gente não ceda. É como aquela ilustração que as pessoas sempre comentam sobre o cachorro mais bem alimentado, né? Se você tem 2 cachorros e alimenta muito bem um, ele vai estar robusto, forte e vai poder, assim, na luta contra outro cachorro fraco, mirrado, né? Que não tem condição nenhuma de defesa, vai ser vencido. Da mesma forma, se nós alimentamos o nosso espírito com as coisas espirituais para sermos cheios do Espírito de Deus, a carne perde nessa luta. Então é necessário sim. Queridos, eu espero que essa lição tenha sido para você proveitosa, eu espero que a série toda tenha sido proveitosa para você. Espero que ela tenha trazido a importância da terceira pessoa da Trindade, né? Nós, nas igrejas, pregamos muito sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e sobre o Espírito Santo, às vezes, a gente esquece um pouco de falar, mas Ele é aquele que está conosco diariamente. O Senhor enviou do seu Espírito para estar conosco, então nós temos que dar uma atenção a Ele, ter essa consciência de que Ele já habita em nós, e que nós temos que viver uma vida que o alegre, que o anime. Nós temos que ter a consciência de que Ele está em nós para cumprir a missão de Deus, para poder fazer com que através de nós a vontade de Deus aconteça no mundo. E aí, tendo essa compreensão, somar a essa ideia de que a gente precisa não só ser habitação do Espírito, mas ser cheio do Espírito, viver de forma plena, para que assim a gente possa, como uma árvore boa, gerar os bons frutos que são frutos dados somente pelo Espírito Santo. Então, que essas lições incentivem você a ter uma relação mais íntima com o Espírito Santo e mais plena com o Espírito Santo, em busca constante dele, de enchimento dele. E faça como o Paulo está dizendo aqui, né? Sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até a próxima aula com uma nova série que nós vamos trazer.